Sinap Presente, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Paraná. Saudamos a todos os colegas e os demais telespectadores que estão nos assistindo. Essa matéria se deve à necessidade que nós temos de enfrentar os temas da reforma trabalhista no que tange a classe dos advogados. E gostaria também de apresentar-me. Meu nome é João Carlos Gelasco e estou com o convidado, Dr. Vitor. Ambos somos diretores do sindicato e vamos abordar esse tema. Dr. Vitor, como que o senhor vê, em linhas gerais, a modalidade do teletrabalho para os advogados empregados na nossa atividade? Pois não, Gelasco, veja bem, nós temos a nossa preocupação nessa nova modalidade de utilizar a mão de obra do advogado, no qual ele tem uma atitude fechada, normalmente em um escritório, cumprindo jornada de trabalho, prestando seu serviço informática ou telefonia, enfim, fazendo uma situação de trabalho nessas condições. A nossa preocupação do sindicato é que sejam preservados os direitos, né, deste advogado que trabalha, ou seja, garantido uma jornada justa ou jornada dentro da previsão da CLT, uma preservação dos direitos do advogado, com férias, 13º, inclusive se a jornada for maior, que seja paga a hora extra, não é? Essas são as nossas preocupações. Então, essa modalidade inaugurada aí, que será inaugurada esse mês de novembro, da vigência da modificação da CLT, a vigilância do sindicato, estaremos atentos, pronto para receber, inclusive, denúncias, se o cumprimento não for de acordo com o que a gente imagina, e a preocupação do sindicato é essa. Correto, Jalas? Perfeito. Eu acho que, além de todas essas condições aí que o sindicato deve ficar vigilante, nós temos uma responsabilidade maior ainda, porque a lei ela veio minimamente regulada, né? Dizem que ela foi inspirada no Código do Trabalho português, né? E algumas coisas sim, mas, por exemplo, na nossa referência lá, eles já previam um período de conexão do empregado que está trabalhando pelo teletrabalho. Então, ele tem que ter um descanso, né? Se chama até direito à desconexão, direito offline, direito ao desligamento, e que isso daí não veio, né, regulado pela lei, né? Mas não impede que o sindicato, nos seus instrumentos coletivos daqui para frente, ele passe a fazer essa negociação para proporcionar esse direito que é essencial, né, para a saúde física, mental e social do advogado nessa condição. Não querendo desmerecer outras classes, mas às vezes a gente faz umas comparações, mal comparando, eu diria. Existe, por exemplo, um trabalho braçal, onde o trabalhador, com toda a dignidade, tem a sua função, por exemplo, um obreiro, um pedreiro. Claro, tem aquele esforço diário, aquele cansaço, mas ao voltar para casa, toma um banho, janta, relaxa, descansa e está pronto para a jornada. Agora, o cansaço mental, intelectual, ele requer um descanso maior, ele requer um descanso, a jornada tem que ser observada isso, porque no outro dia, o colega, o advogado que vai trabalhar nessas condições, ele tem que estar atento de novo a essa situação que puxa do intelecto dele, que puxa daquilo que ele estudou. Às vezes é tenso a situação, porque nós estamos falando, por exemplo, em escritórios de negociação, notadamente de cobrança, de dívida, aquelas situações bancárias, em que o advogado é muito exigido ali, é tenso a situação, né? Podia guardar uma similaridade, por exemplo, que eu tive questão de ver,
de perto, é aqueles controladores aéreos. Aquilo é uma profissão tensa. O cidadão ali, ele tem um estresse nervoso impressionante. Sim. Imagina, Gelasio, para recuperação, como ele tem que, né, tem que estar pronto para se recuperar, para melhorar a condição dele, né? Agora, a CLT veio para regular essa situação, mas se ainda não tem os dispositivos, né, vai caber daí a Justiça do Trabalho começar, né? O que se espera é que haja, se prometeu uma regulamentação, né? Eu espero que nessa regulamentação venha um período, né? Existem alguns estudiosos que dizem que o empregado que trabalha sobre essa modalidade, ele tem que trabalhar 3 dias por semana, né? Também existe, até talvez seja possível de acordo com a atividade, mas existe a possibilidade de se estabelecer os períodos de trabalho, né? Vai permanecer conectado das 9 às 19 horas diariamente, né? A questão do conforto de se trabalhar fora do estabelecimento do empregador, trabalhar em casa, tem um certo conforto, evita um certo estresse, né? Porque a pessoa não tem que se deslocar com o trânsito e tudo mais. Eu acho que também inclui o deficiente, né? Mas, por outro lado, um relatório divulgado em fevereiro pela OIT, junto com o Eurofund, nesse relatório, eles concluíram que as pessoas que estão submetidas ao regime, a essa modalidade, né, elas têm 2 vezes mais distúrbios de sono que aquelas pessoas que trabalham no estabelecimento do empregador. Propriamente, né? Dito, não é? Então, isso... ele tem um nome também chamado como home care, né? Agora, requer desse profissional que trabalhar nessa situação, a disciplina tem que ser forte, né? Porque o cidadão estando no ambiente da casa dele, notadamente às vezes tem a esposa ali, ou a esposa é trabalhadora, aí daí tem um filho, aí tem um vizinho, é uma situação difícil, que parece que fica mais tranquilo, mas a pessoa tem que ter uma autodisciplina para esse trabalho. Sim. Em casa muito forte. Eu confesso, eu não consigo trabalhar em casa. Já tentei, no tempo do processo físico levava processo para casa, o laptop, mas é difícil. Você relaxa, você já quer fazer outra coisa, é complicado essa situação, tem que ter uma disciplina, né? Até a gente assistiu alguns programas que tem profissionais, não na nossa área de direito, outros profissionais que também trabalham em casa, que se sugere, inclusive, que o cidadão acorde, ele põe uma roupa como se ao trabalho fosse, às vezes alguns até de paletó e gravata, tem um canto da casa onde ele vai exercer aquele trabalho dentro da sua casa, cumpre aquela jornada, se tiver, vai tomar um cafezinho em volta, tem o horário do almoço também, faz a entrejornada ali, de meio-dia, 1h30, ele almoça, volta aquele trabalho até o final do expediente. Então ele cumpre a jornada sem ter o seu fiscal, a pessoa ali, o seu gerente, a pessoa responsável, o cartão, né? Picando ponto do cartão, mas que exerça o trabalho, correto? E a formalização, né, desse contrato, porque até há uma divergência aí entre os juristas, né, dizendo que, por exemplo, quem hoje está trabalhando no regime presencial e amanhã passará para o teletrabalho. Então, isso é só mediante um acordo onde o empregado ele concorda em passar a mudança de regime. Isso tem que ser devidamente anotado, com todo o rol de atividades, né? E caso o empregador ele queira reverter, ele tem que dar um aviso prévio para depois voltar, né, a ser presencial. Aí é só um ato unilateral, né? Certo. E parece que o presencial é melhor, que não precisa da concordância do empregado, né? Porque, né? Mas o que diz respeito também à lei, apesar de ser os poucos artigos, ele transfere para o empregador a obrigação de instruir, e até usa uma palavra assim, ostensivamente, o empregado a tomar todas as precauções, né, ergométricas e tudo que possa resultar em alguma doença do trabalho, algum acidente do trabalho. E o empregado assina um termo de responsabilidade, né, isentando o empregador por qualquer ocorrência, né?
E outra questão que eu acho que ainda que não está muito clara na lei é a questão dos equipamentos e a manutenção dos equipamentos e toda a infraestrutura para o empregado trabalhar. Tem que ter uma internet de alta velocidade, quem que vai dar manutenção, pagar essa despesa, essa conta, se fica com o empregado, se fica com o empregador, não é? Essa divisão. Exatamente. E tudo isso vai depender do contrato expresso que a lei determina. Eu tenho a impressão, Curitiba já faz parte desse rol, que é uma economia em termos de deslocamento. Que hoje até cidades grandes, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, grandes capitais, o trânsito é terrível. Curitiba não está longe disso. Se a pessoa mora distante do trabalho, esse tempo que ela perde se deslocando, né? Estacionar carro, centro de Curitiba, quem consegue estacionar um carro, pagar pouco custo, combustível, tudo é caro e multa de qualquer maneira. Então a pessoa que tem o seu carro é complicado trabalhar dessa maneira. Então tem que ter essas situações sopesadas, mas vai funcionar no sentido de que haja um controle, que realmente tem que ter uma disciplina ou uma cobrança à distância com um relatório, prestação de conta daquilo que fizer, né? Esse controle é o que chega a ser mais importante, correto? Claro, o teletrabalho também não é um monstro, né, que deva ser repelido assim. Pelas estatísticas, nesse relatório da OIT que eu me reportei, eles constataram que o teletrabalho varia de 2% a 40% na média do mercado de trabalho mundial, né? E que ele oscila. Por exemplo, ele esteve nos Estados Unidos, estava a 30%, caiu para 20%, né? A Índia, né, que é um dos países que fazem parte do BRICS, tem 19% de teletrabalho. Qual é a estatística no Brasil? E o Brasil conseguiu chegar a 1% antes da crise nos serviços de telemídia. A nossa vizinha Argentina está com 2%. Aqui, certo. Né? Você vê um campo de crescimento. É um campo de crescimento. Tem uma professora da London Business School que ela cunhou uma frase assim, muito interessante. Ela falou que o avanço das tecnologias, né, da inteligência artificial, ela vai tornar todas as tarefas de um emprego passíveis de serem vendidas ou compradas. Né? Então, isso, lógico, é uma evolução. Eu achei interessante que essa é a perspectiva né, como se reconhece, é um processo irreversível. Né? E como é que nós podemos aplicar essas ideias, esses conhecimentos no nosso campo, nossa área dos advogados aqui? Gelas, o que você vê? Qual é a tua visão? Então, são os dois campos, né? Nós já estamos quase no final do programa, então vou acelerar, que são dois campos. Primeiro, haverá o acordo individual, né? Certo. E o que nós devemos fazer é lutar para que os advogados preservem a sua saúde física, mental e social, né? Se eles não conseguirem isso pela via individual, então que recorram ao sindicato, porque o sindicato tem esse poder de representação que vai, de certa maneira, intermediar, porque essa questão do direito à desconexão, que é a maior preocupação que a gente pode ter nesse momento, ela, nas palavras do nosso colega Ricardo Calcini, ela dá eficácia horizontal ao direito fundamental ao repouso e o descanso do empregado, do trabalhador. Então, eu gostaria, né, já para finalizar, agradecer enormemente a presença do Dr. Vitor, vice-presidente do SINARP, ver uma missão assim meio devido a um imprevisto, né? Foi escalado de última hora, mas foi muito bem. Muito obrigado pela atenção a todos e dirijo convidado também para o fecho final. Eu que agradeço o convite, né? Nós estamos aí para dividir uma experiência, agradeço a disponibilidade do Gelasco, sempre ser ativo no sindicato, né? Então, obrigado a todos que nos assistiram.